Então a gente acredita muito no faseamento e a gente trabalha assim, olha, cada ideia de negócio que é traduzida num caso de uso de dados entre ciência de dados, né, os modelos e tal, e engenharia, vai ser atrelado a um pedaço do lake ali que a gente vai construir, um pipeline de captura tanto de dado interno quanto de dado externo, mas que está adequado àquele caso de uso. E isso é bem importante, porque você não antecipa investimento e gera valor para pagar esse crescimento desse lake. Isso é importantíssimo e para mim foi um fator crítico assim, do sucesso, porque você atrelar a criação de uma fonte de dados, e migração e replicação num data lake ao caso de uso, é justamente você não desperdiça dinheiro ali movendo tudo para depois iniciar os casos de uso, né? Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House. Oi amigos, bem-vindos ao Pod House, o podcast da The House. A gente está gravando aqui o 10º episódio da segunda temporada, é o último episódio dessa temporada, né? Feliz de estar fechando, eu acho que foi uma temporada muito legal, espero que vocês tenham gostado do episódio. E para fechar com chave de ouro, a gente vai fazer um negócio um pouco diferente. A gente vai trazer um case de um cliente. Dessa vez a gente não trouxe o cliente, a gente está trazendo uma equipe interna aqui, nossos sócios. E a ideia, na verdade, é passar a experiência para vocês, a experiência de transformação de um cliente que não tinha nem os data lakes no início. Então a jornada foi desde aquele começo, onde a gente precisa capturar os dados, montar o data lake, e a gente levou esse cliente até o uso de analytics avançado, com inteligência artificial e otimização. Aqui comigo eu tenho o Fábio Ferrareto, dos sócios fundadores. Tudo bom, pessoal? Meu comparsa aqui de podcast. E hoje a gente tem pela primeira vez o Lucas Abreu, que também é um sócio fundador, ele está com a gente desde o começo da empresa e é o nosso Steve Jobs aqui do Analytics, da inteligência artificial. Lucas, você quer se apresentar? Posso me apresentar, Rui. Obrigado aí pela apresentação. Bom, eu sou o Lucas, sou engenheiro da computação, sempre trabalhei aí como consultor na minha carreira, principalmente na parte de saúde, por exemplo, mas sempre atendendo todo tipo de cliente, né? E aí tenho mestrado em inteligência artificial também, gosto de todas as áreas da IA, desde texto, imagem, IA mais tradicional, estatística, porque no fim das contas a gente atende diversos clientes e cada um tem um problema diferente, né? Então eu gosto de ser meio generalista, passei um pouco pelo mercado financeiro e aí estamos aí, um pouco mais de quase 5 anos, né, de The House. É isso. Isso aí. Pessoal, então, Lucas, primeiro, obrigado por ter vindo aí, ter topado, que a galera às vezes é meio tímida, né? Então, não necessariamente todo mundo fica tranquilo nesse convite, tá? Pessoal, a gente, como o Rui falou, a gente vai fazer um episódio um pouco diferente aqui, né? Estou até com o computador aqui para a gente mostrar um pouco alguns produtos, né? Algumas ilustrações sobre essa história que o Rui comentou, né? Então, a gente escolheu aqui um caso, né, que é um caso de um cliente lá dos Estados Unidos nosso, o primeiro cliente nosso dos Estados Unidos. É uma empresa que ela faz, né? Ela produz scooter elétrica, bicicleta elétrica e hoverboard, enfim, ela está no segmento que nos Estados Unidos é conhecido como light mobility, né? A gente está trazendo um pouco dessa história, a gente está trazendo os materiais que a gente está mostrando aqui, a gente sanitizou, tá? Então a gente não está mostrando dados reais para vocês, porque a gente não pode expor, né? Isso é um tema com todos os nossos clientes, que do ponto de vista de segurança de dados e de confidencialidade, a gente não pode expor, mas acho que com o apanhado de temas que a gente fez aqui, acho que já vai dar uma discussão bastante rica aqui, tá? E aí eu vou começar contando um pouquinho do cliente, do desafio, e aí a gente vai batendo uma bola aqui, para vocês entenderem aqui. Eu e Lucas, a gente compartilhou o desenvolvimento desse cliente, a gente fez um bate-bola. Normalmente, quando a gente entra num cliente novo, nós sempre estamos em 2 sócios, pelo menos, né? Um mais de negócio, o outro mais técnico. Eu fiz o lado mais de negócio nesse caso, o Lucas fez o lado mais técnico,
porque lembrando que a gente acredita muito na junção de dados, mas com negócio, né? Pode ser engenharia, pode ser ciência, etc., mas sempre tem o viés bastante de negócio, porque no final a gente entra nos clientes para gerar valor, né? Então é gerar crescimento de receita, redução de custo e por aí vai. Então sempre a gente faz esse bate-bola entre dois sócios e isso reflete no time que a gente coloca para desenvolver o projeto conosco, tá? Aí, pessoal, vou passando aqui alguns slides, né, que a gente construiu, né? Então, como eu coloquei aqui, né, uma empresa que foi a número 1 no mercado americano de Light Mobility. Essa empresa ela foi adquirida por uma empresa maior, tem cerca de 1 ano, né, Lucas, mais ou menos, né? Então, até por isso também é um caso que a gente pode falar um pouco mais. A gente teve a autorização do pessoal que estava conosco no projeto e para conseguir falar um pouquinho aqui, tá? Que é legal, né? É legal primeiro passar um pouco do contexto dos desafios, né, que essa empresa estava vivenciando naquele momento, tá? Então, como o Rui falou, né, era uma empresa que chegou para a gente via uma relação que a gente tinha no passado, né, de outros carnavais, como eu digo, em alguns clientes aí, e eles tinham um desafio pesadíssimo do ponto de vista de retorno de produto, né? Então, nos Estados Unidos, as pessoas, o consumidor, ele tem mais direitos de retorno, de devolução de produto do que no Brasil, para quem não conhece, né? E, em especial, nesse segmento, você tem muita devolução de produto normalmente, tá? Mas ele estava com um número muito alto naquele momento e eles não tinham o racional. Quer dizer, o que estava acontecendo? Podia ser problema de produto, podia ser manual de instrução que não era claro, podia ser relacionamento entre ele, né, entre o cliente e os vendedores, porque ele vendia por canal digital e também vendia por canal físico, tipo Amazon no digital, mas tipo Costco, Walmart e tal nos canais físicos, né? Então ele queria entender um pouquinho de por que esse produto, por que o produto dele estava dando tanto retorno, né? Primeira coisa que a gente perguntou foi se tinha dados, né? E a resposta foi que eu tenho, mas quando a gente se deparou, na prática, ele não tinha de fato dados estruturados, né? Então ele não tinha nem cloud naquela época direito. E aí, Lucas, eu queria te trazer para a discussão para você contar um pouquinho da falta de estruturação naquele momento. É um case super interessante, porque parece que o cliente ele focou por muito tempo na operação, né, em vendas, em vender e distribuir o produto e gerar mais lucro e com o aumento da demanda suprir essa necessidade. E aí chegou um ponto que as contas começam a bater, né? E é cliente retornando, pedindo suporte, pedindo peças adicionais, pedindo diversas coisas e dentre eles também existia o ponto do retorno de itens. E aí o cliente comentou, temos dados, mas cada dado separado em cada portal de vendors, como você comentou, né? No Costco, no Target, no Walmart. Então, um primeiro trabalho que a gente precisava fazer é uma fundação de dados. A gente precisava estruturar tudo isso de forma que fosse viável a gente analisar para começar a solucionar o problema deles, né? Um de cada vez e de forma crescente, né? Então começar com algumas análises descritivas antes de passar para alguma coisa preditiva, etc. Mas tinha muita coisa para explorar ali ainda. Mas assim, tem um lado interessante da dificuldade que foi para conseguir esses dados. Eu lembro de uma reunião que eu fiz com a turma lá no começo, que na verdade para conseguir os dados eles precisavam se logar nos sistemas dos grandes varejistas, os grandes sistemas não tinham nenhum tipo de API, eles não conseguiam fazer o download dos dados. E eu lembro que você montou uma automação em Python, porque a turma aqui é raiz, né? Os caras não querem saber de software nem nada.
tudo é no Python lá, o cara programa na mão, sai e faz. E você montou lá no Python, ele ia se logando nos sistemas, era do Walmart, do Costco, etc. Ia baixando as informações, ia populando o Data Lake, começou a montar todo o histórico para eles de informação. E os caras ficaram super felizes com esse negócio, né? Assim, como é que foi o desafio de montar o Data Lake para a turma? Isso é complicado, mas a gente dá um jeito ali. Dentre os vários portais, alguns tinham API, alguns a gente conseguia exportar, um CSV ali e tal, mas tinham outros que realmente tinha que logar manualmente. E aí a gente desenvolve aí uma automação em robôs. Você tirou o computador aí, achei que você até... Eu pedi para dar uma programada. Ainda não, né, cara? Mas é isso, a gente consegue se adaptar ali aos diferentes ambientes, tudo para conseguir centralizar os dados. Né? Isso, e aí gerar os dados estruturados, porque sim, era um cenário de super dificuldade para acumular os dados e, putz, assim, em pouco tempo já tinha um data lake estruturado, com informação para conseguir gerar esses dashboards. Exato. E esse foi um dos clientes que... existe a palavra quick win, né? Ela é meio banalizada às vezes, porque às vezes ela é rápida, mas não é fácil de implementar e nem é boa. E esse acho que foi um dos casos que de toda a minha carreira assim, que eu mais vi quick wins. Assim. Então, vitórias muito rápidas ali e que realmente geram valor e que eram extremamente... geravam realmente insight para o negócio e foram implementadas. Acho que esse foi um caso de um cliente que tinha pouco budget para investir. Ele começou super simples e cada enxadada gerava dinheiro para pagar o próximo projeto, né? Exato. E o negócio cresceu em cima disso, né? Acho que vale a pena comentar aqui um pouquinho de como que a gente direcionou a coisa, né? Então, lembra, sempre a gente direciona pelo business, né? Então, até trouxe esse slide aqui que é interessante, ele até é a cadeia de experiência, né? A jornada de experiência do cliente, né? do consumidor, na verdade, dos produtos desse cliente. Dá para ver aqui duas fases, né? Tem o pré-vendas e o pós-vendas aqui, né? Então, desde o momento em que surge a necessidade, o cliente corre atrás, faz pesquisa, entende o mercado, as opções que ele tem para adquirir aquele scooter ou aquela bicicleta, etc. Às vezes ele tenta fazer um test drive, vai lá num Costco ou no Walmart da vida, pega aquilo, faz um test drive dentro da loja, que a gente já viu isso acontecer quando a gente visitou lá os Estados Unidos naquele momento, até ele tomar a decisão de comprar, e aí depois da compra vem o pós-venda, né? E o que é interessante, e isso não é exclusivo dessa indústria, mas o que é interessante é que o tempo que a empresa, né, que no caso aqui o produtor dessa bicicleta, passa tendo uma relação com o cliente pós-venda é muito mais longo do que o antes da venda, né? Antes da venda você quer encantar, né? A empresa quer encantar para você converter, mas depois entre período em garantia, troca de peças, suporte ao uso e etc. E como é um bem durável, né, nesse caso aqui, então às vezes o cliente passa 2 meses ali tentando encantar para conseguir vender, né? E 2, 3 anos de relação no pós-venda. Então, isso foi o que norteou a gente na discussão dos casos de uso, né? E como o Lucas falou, vários desses casos de uso, e a gente vai passar um pouquinho aqui, trouxeram ganhos de curto prazo, né? Então foi muito interessante isso, porque vocês vão ver aqui um dos primeiros que a gente vai contar, gerou um funding aí, né? Pagou o projeto mais do que um ano inteiro, só no primeiro ou no segundo caso de uso, então foi muito interessante, tá? E como é que a gente traduz essa jornada, né? Então acho que a gente tem uma metodologia que a gente exercitou aqui ao longo desses 5 anos na The House, que chama Insight Studio, né? Em que a gente parte das ideias de negócio, né? E a partir das ideias de negócio a gente prioriza, aí captura os dados, gera os insights, faz um desenvolvimento de MVP para testar essa ideia, né? E isso é muito interessante porque você consegue priorizar, né, um caso de uso, trabalhar ele rápido,
sem investir muita grana naquele caso de uso, e com isso, se não der certo, você reprioriza. E se der certo, você escala. E esse foi o mindset que a gente teve ao longo desse projeto, e não só nesse projeto, né, Rui? Aí se você quiser comentar algum outro cliente, porque essa metodologia a gente já trabalhou em várias indústrias, né? Não, exato. A gente já trouxe diversos clientes aqui, e praticamente todos os clientes onde a gente tem relacionamento de longo prazo, a gente usa essa metodologia, né? A gente trouxe aqui, por exemplo, a Sanofi. Sanofi já veio 2 vezes conosco no podcast, a gente está há praticamente 5 anos fazendo Insight Studio com eles. Então, de 6 em 6 meses, às vezes de 1 em 1 ano, depende do ciclo de projeto, se é mais curto, se é mais longo, a gente chama os executivos, a gente faz um workshop de ideação para identificar, para sentir um cheiro de onde tem oportunidade para alavancar e tirar dinheiro. E aí, em cima daquilo, a gente direciona já todas as ações. Então, é um negócio muito business mais analytics, né? Ser parte do business, a gente quer entender onde estão as alavancas de valor, onde estão as oportunidades, e aí, rapidamente, a gente já vai para a ideação e já coloca a mão na massa aqui para ver se a gente consegue tirar dinheiro com aquelas oportunidades. Legal. E aí, pessoal... Se eu puder complementar, vai lá, Fábio, Lucas, tem mais um ponto em que, nesse case específico, tinham muitas ideias, né? Sim. E, na verdade, tinham muitas opiniões e ideias e nenhum dado para comprovar nada. Exato. Você mostrou no slide anterior, tinha vários pontos de contato no cliente, né? Tem desde a compra, o pós-venda, só que depois tem garantia, tem peças novas, tem muita coisa que acontece para frente. E tudo isso a gente tinha a possibilidade de puxar dados para analisar. É isso aí. E assim, por um lado, um ambiente riquíssimo de dados, por outro, completamente desestruturado, né? Então esse que foi o desafio, que é como é que você pega dados de diferentes fontes, cada um no formato, cada um com uma frequência de atualização, às vezes tem que pegar dado público e tal, para conseguir construir um lake, né, uma base que te permita gerar insights e te permita que esses insights sejam acionáveis, né? Agora, um ponto interessante que vocês estão falando, só te interrompendo um pouco, a gente tem os dados, só que se você der um passo atrás, a gente está fazendo a questão do business, né? Então toda a parte de análise de business. Mas se eu der um passo atrás ainda, aqui, toda a visão que está permeando o que você está falando é a jornada do cliente. Exato. Né? Então, assim, acho que é interessante falar um pouco disso, porque você está falando o tempo todo, putz, olha, a gente está vendo aqui, os pontos de contato com o cliente, eles são X aqui antes da venda, só que você tem muito mais pontos de contato depois da venda. Exato. Então, o negócio foi estruturado da visão cliente, aí a gente partiu para a visão business e, por último, analytics. Exato. Acho que esse é um lado legal de se falar. Que é bem interessante isso, porque assim, né? Vamos tentar abstrair um pouco aqui, né? Então, eu sou um consumidor, por exemplo, de uma das bicicletas, né? No momento em que eu estou decidindo qual bicicleta eu vou comprar, eu quero mais informação de cada um dos produtos. Idealmente eu quero fazer um test drive, eu quero avaliar e para tomar a melhor decisão possível, dado um preço, dado o dinheiro que eu tenho para investir, né? No momento que eu tomei a decisão, o que eu quero? Eu quero ir no Costco, no Walmart, etc. E eu quero que tenha a bicicleta, né? Então, assim, não adianta a empresa fazer um site excelente, com N informações sobre o produto, me deixar fazer, vem aqui, vou fazer uma campanha de test drive num evento, etc. E depois, no canal de venda, eu vou lá, não consigo comprar porque não tem o produto, né? Aí depois, vamos dizer que eu comprei o produto, depois eu começo a usar, aí é um produto elétrico, aí a bateria dura menos do que deveria, eu preciso que troque aquela bateria em garantia, aí eu tenho dor porque o pós-venda do cliente não está preparado para fazer aquela troca, ou ele tem que importar a bateria da China e demora 90 dias e eu fico sem usar o produto direito. Então são vários pontos que como você falou, Rui, a jornada do cliente direciona uma decisão de negócio que a gente vai tentar modelar. Então, exemplo, né? Quando eu comentei que eu vou, e o que eu quero? Eu quero que a hora que eu quero comprar tenha o produto, quer dizer que alguém dentro da empresa teve que fazer uma previsão de vendas para dizer que pessoas como o Fábio vão comprar aquele produto naquele mês.
naquela região. Então, dado isso, eu preciso ter tantos produtos, né, tantas bicicletas disponíveis no estoque do varejista. Então, existiu um trabalho de dados, de tomada de decisão, de importação, porque a manufatura, nesse caso aqui, era na China, etc. Então, dado isso, será que a previsão de vendas foi feita com o melhor algoritmo ou não? Tem que ver. Está acertando muito? Está errando? Tem algum viés, etc. Então, é essa abstração que a gente faz, né? Então, por isso que é importante, como eu comentei, né? O bate-bola entre o técnico e o business, né? Porque, assim, você precisa de alguém traduzindo, né, um desafio do cliente, né, do consumidor final, a um desafio de tomada de decisão da empresa e depois traduzindo essa tomada de decisão para um algoritmo, para um modelo de dados que permita o cliente tomar a decisão. Então isso é aí que a gente acredita muito na geração de valor para os nossos clientes, né? E a gente viu isso em N casos, né, Lucas? Não sei se você quer comentar, mas enfim. Eu acho que aqui tinham muitas oportunidades, igual você comentou, da previsão de demanda, mas não só a quantidade de bikes que precisam estar lá, mas quantidade de baterias que provavelmente vão ser trocadas depois de certo tempo, em garantia, e que é um custo a mais para a empresa que ele tem que se preparar ali para potencialmente atender as garantias, né? E aí tem o pós-garantia. Pô, eu comprei, passou a garantia, mas mesmo assim eu gosto da bike, eu quero manter ela. Como é que eu compro uma bateria? E eles também tinham outros tipos de acessórios que poderiam adicionar nas bikes, nos patinetes. Isso era bem... precisa de um planejamento. Exato, né? Exato. Aí, pessoal, eu queria tirar o consultês da frente, né, e mostrar um pouquinho da jornada, porque acho que é interessante. Então, a gente fala do Insight Studio, das etapas e tal, e que a gente trabalha os casos de uso e tal. Então, a gente trouxe aqui uma visão... Pessoal, a gente não vai entrar em todos os casos de uso aqui, tá? Mas é uma jornada que a gente esteve com eles 3 anos, né? Dá para ver aqui, se vocês contarem, tem nesse slide aqui 20 casos de uso, mas foram muito mais que isso, tá? E tem coisas desde o comecinho ali, do início do setup do Data Lake e tal, passando pelas diferentes ideias, né, que foram priorizadas, e os modelos, às vezes modelo preditivo, às vezes modelo de IA, às vezes só dashboard de análise, né? Então teve vários casos aí que a gente foi trabalhando, e sempre o que é interessante, a gente vai entrar nos casos aqui mais para frente, mas sempre o que é interessante é o reflexo que isso traz no Data Lake, tá? Então do lado direito aqui vocês conseguem ver como que o Data Lake estava logo no começo, quando a gente estruturou, né? Que camadas que a gente tinha ali e tal, e como é que ele ficou depois de vários desses casos de uso. Tem um pouco de números aqui desse Data Lake, como é que ele foi crescendo e tal. Por que isso é interessante? Eu vou pedir para o Lucas comentar também, no próximo slide a gente tem um pouco da estrutura. É interessante porque a gente não tenta abraçar o mundo, tá, pessoal? A gente não acredita, a gente já falou isso em alguns episódios, né? Aliás, um ponto meio que pacífico entre os casos que a gente trabalhou de sucesso, né, com alguns dos clientes que vieram aqui, é que a gente trabalha com um escopo não muito grande, né? Por quê? Porque não adianta você montar um lake logo de cara, abraçando 25 fontes de dados diferentes, gastando investindo muito em processamento, em storage e tal, sendo que você só vai usar 3 ou 4 para os primeiros 2 casos de uso, por exemplo. Então a gente acredita muito no faseamento, e a gente trabalha assim, olha, cada ideia de negócio que é traduzida num caso de uso de dados, entre ciência de dados, né, os modelos e tal, e engenharia, vai ser atrelado a um pedaço do lake ali que a gente vai construir, com um pipeline de captura tanto de dado interno quanto de dado externo, mas que está adequado àquele caso de uso. E isso é bem importante, porque você não antecipa investimento e gera valor para pagar esse crescimento desse lake, né, Lucas? Aí não sei se você quer falar um pouquinho, mas isso que é relevantíssimo. Isso é importantíssimo, e para mim foi um fator crítico assim, do sucesso, porque você atrelar a
a criação de uma fonte de dados e migração e replicação num data lake ao caso de uso é justamente você não desperdiça dinheiro ali movendo tudo para depois iniciar os casos de uso, né? Não faz sentido para mim empresas que vou mover meu data lake, vou ficar 2 anos fazendo aqui e depois eu faço os casos de uso. Esse é um ponto super importante, porque acontece muito de você ir na empresa, você fala com a pessoa, seja de tecnologia, etc., o cara fala, eu estou movendo o sistema inteiro para o data lake. É um custo absurdo e a pergunta é que valor você vai tirar em cima disso, porque às vezes quando você está pensando em business case, em use case específico, você não usa os dados de um sistema só, você vai usar os dados de vários sistemas, às vezes dados externos. Exato. Então na hora que você migra todos os dados de um determinado sistema, primeiro que é um investimento milionário, segundo que você não vai gerar valor daquilo, talvez você vai usar 2%, 3% daqueles dados no use Exato. case, e a hora que vier o primeiro use case, a pessoa vai falar, o especialista vai falar para você, tudo bem, esses dados são legais, mas eu vou precisar também daquele sistema, do outro. Então é importante primeiro pensar qual é o use case, que valor eu quero tirar disso daqui. Aí sim a gente vai mapear. E tem outro componente importante que é, poxa, beleza, conforme você vai fazendo de use case e vai enriquecendo o seu data lake, você tem que tomar cuidado e ter uma estratégia para que isso daí não cresça desfragmentado, né? Porque pode acontecer também. Então a gente também tem toda uma metodologia para expandir o data lake, use case após use case, de uma maneira que ele vai convergir ali no final. Senão isso acaba formando o famoso pântano de dados, né? Você vai migrando não é um tudo lake, ali. é um pântano. Exato. Quando você vê, tá tomado ali por um monte de dados que você não sabe se estão tratados, se estão corretos, o que fazer com aquilo, né? Aí você tem que botar alguém para reavaliar se está tudo funcionando para depois fazer alguma coisa. É isso. E uma coisa que está acontecendo agora, pessoal, que a gente tá. Eu vou passar aqui só para vocês verem um pouco da foto desse lake. O Lucas vai comentar um pouquinho, tá? Comenta aí, Lucas. Depois eu falo sobre. Tem um desafio que a gente está vivendo agora com alguns clientes de redução de custo que acho que é interessante comentar. Aqui, pessoal, não tem nada mega elaborado. A ideia aqui foi fornecer agilidade na criação dos casos de uso. Então, a gente utilizar de tecnologias bem novas e bem usadas no mercado para trazer as fontes de dados para dentro de um ambiente do Databricks, que a gente usa bastante, né, o Databricks nos clientes, a gente é parceiro de implementação deles. E com isso conseguir desenvolver os casos de uso de forma ágil, porque é uma plataforma que tanto o engenheiro pode trabalhar ali, o cientista trabalha ali, pessoas de negócio têm uma interface em SQL ali simplificada para usar. Então o foco inicial era esse, de agilidade, e uma interface facilitada e intuitiva ajuda bastante nisso. E tem um ponto legal aqui que é todo sonho, todo cientista de dados sonha em começar um projeto de dados do zero, né? Ninguém quer pegar o dever de casa dos outros para continuar depois. Então essa parte foi bem interessante de pensar desde o zero, criar os pipelines de dados e tal, para conseguir fazer os casos de uso. E aí, além disso, a gente aplica camadas de tratamento de dados ali que no padrão medalhão, em que a gente traz o dado cru, traz o dado, a gente trata o dado, que a gente colocou aqui como raw, trusted e curated, e essa curated é a última etapa em que os dados estão já com regras de negócio. E outro ponto aqui é que esse medalhão, ele tem outros nomes, né, de mercado, bronze, prata e ouro, enfim. Mas a metodologia principal é a gente separar em 3 etapas, para a gente conseguir, se tiver algum problema, diagnosticar mais fácil. São boas práticas aí de implementação. E por fim, depois de ter os dados tratados com regras de negócio, a gente ou aplicava modelos de machine learning para alguns casos que a gente comentou aqui, né, de previsão de demanda, de curva de clientes em garantia, por exemplo, e apresentava isso tudo num Power BI ou outras ferramentas de alertas e tomada de decisão que eles tinham.
Legal. Uma coisa que é interessante comentar, a gente até vai sair um pouquinho do case agora, mas é uma coisa que está acontecendo agora, né? A gente, como o Lucas falou, a gente trabalha muito com Databricks, mas a gente já trabalhou com Snowflake também, tem alguns clientes que são assim. A gente trabalha nas 3 clouds, né? GCP, AWS, Microsoft, por aí vai. Porque no final a gente tem que ser agnóstico do ponto de vista de tecnologia e trabalhar junto com o cliente. Às vezes o cliente tem crédito em algum lugar, ou ele já tem um contrato maior com a Microsoft, por exemplo, e a gente tem que respeitar isso e ir adequando o nosso método a cada uma das ferramentas, né? Mas uma coisa que está acontecendo agora, em especial nos clientes americanos, é a preocupação com o custo, né? Porque a gente estrutura o Lake, muitas das empresas estruturaram o Lake, mas existe uma estimativa de custo que a gente faz antes de estruturar o Lake e subir o Lake, para o cliente entender. Mas às vezes, quando essa estimativa de custo às vezes não é bem feita, etc., esse custo extrapola demais, né? Então tá tendo um movimento agora na indústria, nas indústrias, né? Não só, a gente viu isso em saúde, viu isso em banco, em farma, etc., de como usar cada componente para o que de fato ele é melhor, né? Então, que parte dessa plataforma dá para ser mais em componente nativo AWS ou Microsoft e tal. Então a gente montou uma oferta que a gente está trabalhando já com alguns clientes para tirar, né, algumas camadas. Eu quero tirar uma camada de processamento de dados, estou inventando aqui, do Snowflake, porque ele está me cobrando um a mais, aqui, ou do próprio Databricks, ou do que for, porque se eu estruturar isso em componente nativo, sai mais barato e eu também não perco o poder de integração que o Databricks traz, que nem o Lucas comentou, por exemplo, entre o time de ciência e de engenharia, que isso é muito legal, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouquinho desse desafio de custo aí, que eu acho que é legal. E não é fácil de resolver esse negócio. Essa é uma bela discussão, porque tem um intangível aí que é essa agilidade, né? Que Exato. Eu valorizo bastante. Além de que, por exemplo, você contrata um funcionário novo. O Databricks é bem padronizado aí em diversos, enfim, clientes e outras implementações em outros lugares, e eles fornecem cursos, etc. Então é mais fácil você achar um profissional que tenha isso do que você achar um profissional que saiba componentes específicos. Exato. Além disso, é uma interface super simplificada e que é similar a outras tecnologias também que existem no mercado. Então é fácil do funcionário aprender rapidamente. Então eu valorizo bastante essa parte. Sim. Mas aí quando olha o custo, aí começa a chegar a conta lá da cloud todo mês. Como é que é isso, Rui? Aí a realidade bate na porta, não, meu. Aí tem que dar um jeito de reduzir. Exato. Mas eu sou fã de, no início, ter essa agilidade e aos poucos, se necessário, fazer as migrações necessárias e reduzindo o custo, estabilizando a operação. Porque dependendo você ganha um momento ali, ganha incentivo para a equipe, de ter um ambiente super poderoso para você investigar, você gera insights mais rápidos, você consegue praticamente pagar o projeto algumas vezes e, enfim, para mim vale a pena, mas eu entendo cenários que... Só explicar aqui, o Lucas ele tá pegando no meu pé, porque eu sou o cara que pega no pé de todo mundo, é uma vingança, né? Porque ele gasta com cloud e eu volto para ele depois, pode reduzir esse negócio. E aí agora ele tá pegando no meu pé. É o intangível. Aí. Mas brincadeiras à parte aqui, bom, porque a The House é uma empresa como qualquer outra. Tem gente que gasta mais, gasta menos, enfim, no final... A gente tem que entregar o PNL, né, do ano. Então esse é o ponto. Mas brincadeiras à parte aqui, pessoal, o que eu vejo, tá? Eu vejo assim, às vezes, né, a galera de TI em especial, não é uma crítica, mas enfim, é um fato que acontece, né? Foca muito no custo de tech e esquece do valor de negócio. Tipicamente, 1 para 10, tá, pessoal? Se você
assim, a gente gera um custo de, vamos supor, 50 mil reais por mês para gerar um benefício de 500 mil a 1 milhão. Então, não pode esquecer disso, tá, pessoal? Porque às vezes você se envereda, né? Você caminha para uma jornada de redução do custo de cloud, mas você esquece que você está gerando um benefício bastante grande no negócio e o PNL vai se pagar. Então tem sempre que ter os dois lados da moeda aí na discussão. Tá? Exato, e assim, mas isso daí é importante na origem. O foco tem que ser em gerar valor para o negócio. Exato. Na hora que você está gerando valor para o negócio, o custo de tecnologia ele realmente é imaterial. Aí é 1 para 10. Agora, fazer tecnologia por tecnologia, você só tem um custo. É lógico. Esse é todo o mote aqui que a gente está discutindo. E aí, pessoal, agora eu vou passar aqui pro que é legal desse case, que são os casos de uso especificamente, como a gente usou os dados e gerou os benefícios para o cliente. Aí, Lucas, esse que é o seu xodó aí do Quick Win. Conta aí um pouquinho dessa história aqui, porque essa história é legal. Isso é legal porque, inclusive antes de conhecer a empresa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eles têm os clientes, mas eles não conhecem os clientes, porque eles vendem o produto ou entregam o produto para a Amazon vender, ou para a Target vender, ou para outro retailer vender. Eles vendem e você vendeu o seu produto, mas o cliente não comprou de você diretamente, então você não sabe quem ele é. E aí esses retailers, eles fornecem alguns relatórios para te ajudar um pouco a saber quem que foi que comprou o seu produto, né? Então, essa primeira parte é bem interessante. E depois disso, ocorrem casos em que aconteceu um problema na sua compra, você retorna esse produto, e nesse momento você retorna para o retailer, e o retailer ele não conhece o seu produto, né? Então ele não vai ficar ali tentando diagnosticar se realmente tem um problema ou não, ele vai te mandar de volta. Então é justamente o problema que tinha aqui. Tinha bastante produto voltando, principalmente de uma certa linha de bicicletas, e eles queriam entender o porquê, ou de onde principalmente estava voltando. Tá? Então a gente, como eu comentei, né, a gente foi lá, fez o crawler, que você perguntou, consumiu algumas APIs e pegou de 5 ou 6 retailers diferentes esses dados, normalizou eles num formato padrão de tabela e começou a gerar insights para eles em cima disso. Então, quais são as principais regiões que acontecem, ou quais são os principais retailers. E aí a gente começou a ver, por exemplo, que tinha retailers que tinham um percentual muito maior, porque a política de retorno deles também tinha um prazo maior. As pessoas de vendas do cliente, eles sabiam disso, mas a pessoa de operação não sabia. Então, o descasamento de informação dentro da empresa gera também um ruído, e que, na verdade, os dados comprovam o que estava acontecendo, né? E, além disso, tinha diversos outros casos interessantes ali que a gente foi, dentro da metodologia do Insight Studio, gerando ideias e investigando. Então, depois que a gente montou a tabela normalizada para todos os retailers, a gente passou coluna a coluna ali, pensando em hipóteses de negócio, coisas que a gente poderia investigar para encontrar mais oportunidades, e essa etapa bastante descritiva ainda. Foi entre o primeiro e segundo mês do projeto. E uma das coisas interessantes, a gente passando pelas colunas, né, as colunas mais cadastrais, típicas de uma tabela de produto, SKU, etc. Aí tinha o endereço de retorno. Aí, o que a gente pode fazer com o endereço de retorno? Vamos só ver a frequência aqui dos locais. E aí tinha alguns endereços desconhecidos. Aí quando foi ver, os retailers estavam retornando para endereços que não eram deles. Então só aí tinha produto sendo perdido. Retornando o produto deles para outros lugares. Quer dizer, inclusive para concorrente. Tá? Então tinha isso foi surreal, né? Surreal. Que assim, tinha, quando que o Lucas está falando, tinha uma tabela em que o endereço de por exemplo, da loja A do Cóstico, sei lá,
quando tivesse um retorno de produto, ela tinha que enviar o produto retornado para a empresa. E estava cadastrado lá um endereço. Só que o que estava cadastrado nessa tabela de endereço não era da empresa, era do concorrente. Então ele estava perdendo literalmente produto, não estava recebendo, não tinha como reaproveitar aquilo, não sabia nem... Assim, era meio surreal a situação. Isso é um negócio importante, porque a maior parte das empresas, elas focam no fluxo de ida. Então, estou prevendo demanda, estou produzindo, estou entendendo o cliente, estou vendendo, é precificação para entrega, logística no prazo, chegou no cliente, acabou a história. A logística de retorno é um negócio muito, eu diria, subvalorizado nas empresas. Sim. E assim, esse caso aqui é um caso emblemático, porque o cara nem acompanhava direito o que estava retornando, ele simplesmente assumia que o que estava chegando tudo. Né? E tem outra, além de retornar, você paga o frete sobre o retorno, sabia disso? O retailer, quando está retornando, isso. E a conta era alta, hein, Rui? A conta era alta. Ele pagava para retornar para o concorrente. Também, mas o que retornava para ele... tinha preços de frete absurdos. O dobro, o triplo do frete normal e às vezes o frete até maior que o preço do produto. Então, quando a gente chegou aí, a gente criou vários alertas, várias regras para no futuro gerarem e-mails automatizados internamente para eles conseguirem bloquear e não pagar ou uma espécie de renegociar. Logístico de retorno. E os do passado, a gente gerou todo um relatório para eles contestarem. Ó, o retorno aqui foi, você me cobrou $450 para retornar uma bike. Só que historicamente a média é $50, $100. Então eles conseguiam, a partir disso, contestar outras contas que eles já tinham até pagado. Não, e esse caso, pessoal, só para vocês entenderem a magnitude aqui, logo em 3 meses que a gente conseguiu mapear todas essas coisas, implementamos motor de regras e tudo mais, gerou 0,5% do faturamento de saving. Tá? Então, assim, foi bem grande. Óbvio, o mato era alto, né, pessoal? Óbvio, né? Dado o que vocês estão ouvindo aqui, o mato era alto, mas gerou um saving muito grande, conseguiu pagar o projeto o ano inteiro e mais sobrou dinheiro, etc. Então foi bem positivo e gerou, pessoal, uma coisa que a gente sempre gosta os casos de uso iniciais, eles têm que gerar empatia com a liderança da empresa. A empresa tem que acreditar que aquilo lá de fato está trazendo valor, e um caso desse é quase que inquestionável. Exato. E aí tem mais um caso legal, que depois que a gente tinha todos esses dados do chargeback e retornos, a gente foi atrás dos dados da warehouse, que recebiam os produtos. E aí tinha casos em que o chargeback mostrava, tô retornando 3 bikes para você. Aí você olhava no warehouse, chegava uma só. E você pagou o frete para retornar 3 e, enfim... Então, eles não conseguiam nem fazer o diagnóstico do que podia estar errado naquele produto, além de estar pagando muito mais do que devia. E aqui, gente, a gente está falando basicamente de uma etapa inicial, onde a gente trouxe dados de várias fontes que eles nem tinham disponíveis e fazer aquela primeira análise exploratória. Aqui a gente não está falando de inteligência artificial, otimização, nada disso. A gente está falando de organizar os dados e olhar com atenção. Depois, essa jornada tem muito mais coisas. Não, e motor de regras, pessoal, porque assim, muitas vezes... eu quero usar dados, né? Enfim, tem a pressão do C-Level em cima do time do middle management e tal, para usar AI e usar dados. Às vezes, só um motor de regras já vai salvar muita grana, gerar top line, salvar custo, não necessariamente precisa ser algo sofisticado. Qual que é o ponto? Linkar com o business. Linkou com o business, vai ter benefício na mesa. É muito difícil não ter. Um outro caso legal, e a gente trouxe 3 aqui, tá, pessoal? Esse aí foi o primeiro. O segundo foi de forecast, né, de previsão de demanda. Em que, e aí vou pedir para o Lucas comentar também, porque a gente fez 3 previsões lá, tá, nesse cliente. O primeiro foi de vendas de produto acabado mesmo, né? O segundo foi previsão de peças de reposição.
E o terceiro foi previsão de chamados no call center. Tá? Então são 3 coisas bem diferentes, mas a técnica é parecida, né, analiticamente falando, e cada um tinha uma natureza diferente. Se você quiser comentar, Lucas, daí a gente vai batendo bola aqui. Esses problemas foram interessantes justamente porque eles são bem diferentes um do outro, mas as técnicas são parecidas. E alguns tinham padrões diferentes também, né? Então, por exemplo, de vendas. Eles eram muito fortes em vendas na Black Friday. Então, é até o exemplo que está aí, né? Tem picos muito altos dentro da Black Friday. Então, até a previsão, a gente precisou dividir em algoritmos que prevêem durante o ano e fez um algoritmo específico para a Black Friday, com base em promoções, em produtos que eles iam colocar. Então, e aí no resultado final, na composição, a gente já juntava os 2 algoritmos com as 2 previsões para o cliente conseguir ter uma visão unificada, mas a modelagem por baixo foi totalmente diferente. Então, esse daí é um ponto super importante, porque quando você fala de spare parts, aqui tem 2 componentes interessantes, tanto para a indústria automotiva quanto para e-commerce, né, porque tem a Black Friday. Spare parts, acho que é o modelo de previsão de demanda mais complexo que tem. Assim, trabalhando na indústria automotiva, deve ter uma série de colegas aí acompanhando. Normalmente você usa aqueles modelos estatísticos de Croston, aquela desgraça que assim, a assertividade é super baixa, mas é o que você tem para prever demanda de spare parts. Aqui a curiosidade foi super boa, né? Inteligência artificial hoje basicamente assim, atropelou estatística nesse ponto, e se você quer prever spare parts, eu acho que a saída é IA. Então, quando a gente falou ali, a gente estava falando de um case que era exploratório, aqui já é IA no último nível, né? E para a turma do e-commerce, essa questão de Black Friday é sensacional. Passei anos ali no e-commerce, a gente fazia planejamento de Black Friday, e Black Friday é um bicho à parte, né? E assim, a hora que você fala, putz, a gente precisa fazer uma previsão de demanda, que você tem a tua demanda basal, né? Que é essa demanda que, poxa, ela vem mês a mês, você vê ali no gráfico, você tem, ele está aqui descaracterizado, né, gente? Mas assim, as proporcionalidades a gente mantém. Então você vê que ele vem crescendo ali constante, e você tem o pico da Black Friday, né? Você fazer um modelo separado para Black Friday com os produtos que você vai usar, a tua alavancagem de promoção, etc., tem todo sentido, e a gente conseguiu uma curiosidade super boa, né? Exato. E aí, a ideia aqui foi também mostrar os dados além da previsão mensal, né? Porque na Black Friday você tem, sei lá, uma semana ali com um pico bem maior, e um pouco antes também já aumenta o volume. E você tem inputs diferentes, né? Então você consegue criar promoções diferentes, você se planeja mais, e durante o ano você não tem que estar ativamente, pelo menos eles não fazem ativamente todas essas promoções, é uma ou outra, aniversário da empresa, Dia das Crianças, umas coisas assim que eram mais pontuais. Agora, um negócio que daria para fazer, eu não sei se fez aqui, acho que não faz sentido para spare parts, mas, por exemplo, quando você está no e-commerce, você está fazendo planejamento de Black Friday, então você tem todo o teu portfólio de promoções, só que você tem um componente que é o arrasto também. Então, o que é o arrasto? Poxa, eu tenho esse produto que é o vendedor, é um celular, é uma televisão, etc. Entender que outros produtos eles podem ser vendidos de forma conjugada, e esses caras não vão estar em promoção, e a margem normalmente vem deles. E aqui, inteligência artificial, você tem algoritmos de cross-selling, etc., que daria para conjugar aqui e tirar insights sensacionais. Daria. É que não foi o caso aqui, aqui né? Não foi, aqui não foi o caso. Não tem sentido. Mas com certeza daria para fazer, sim. Mas vamos lá. E o de spare parts que tinha aquela dinâmica, queria que você falasse desse. O spare parts é legal porque... É legal não, é um desafio gigantesco, primeiro de dados, né? Que você tem a bateria que cabe em 7 bikes diferentes, aí você tem um pedal com uma luzinha que cabe em 3 bikes, enfim, tem tudo isso. Só que eles eram bem organizados nesses deparas de peças e produtos acabados. E aí foi possível a gente conseguir montar a estrutura de dados e aplicar algoritmos de IA para
prever. Agora uma pergunta, além da lista técnica, que é super importante em spare parts, você tem uma questão de acompanhar o ativo, né? Então, por exemplo, conforme você vai vendendo, você tem uma base de ativos que vai evoluindo. Parque em garantia. Isso, Sim. e aí essa base, poxa, eu tenho X desse determinado modelo em 2 anos, em 1 ano, etc. Exato. E aí você consegue estimar também, o que vocês fizeram desse tipo de trabalho lá? Exato, e isso foi um outro saving para eles, porque eles compravam as peças com base nas vendas totais deles. Só que depois que a gente começou a pegar os relatórios dos retailers, a gente sabe qual que é a política de garantia de cada um. Então a gente conseguiu diminuir a população em garantia fazendo proporcional a população em garantia de cada retailer. Então isso já ajudou bastante. E além disso, usar isso como uma variável para ajudar a projetar o futuro de... É porque tem uma coisa que é interessante, que é a previsão de substituição de peça depende da sua previsão de vendas, considerando um lead time. Nesse caso aqui, tinha produtos que tinha 12 meses de garantia, tinha produtos que tinha 24 meses de garantia e tal. Então, conforme você prevê que o mês que vem é Black Friday e que você vai vender muito mais, você sabe que aquelas lista técnica de partes daquele produto específico, você vai ter que ter 12 meses, né? E você sabe qual que é o ciclo médio de substituição de produto, então aí você vai modelando isso para ter uma população em garantia mais refinada e com isso prever melhor o consumo de peça para gerar os pedidos de replacement, né? E só para explicar, a gente fez essa pergunta aqui, mas só para explicar um pouco mais para a turma que está assistindo. É porque entrou na a gente já assim. foi no Technicase aqui. Quando você vende um produto que às vezes ele precisa de peças de reposição ou às vezes ele precisa de consumíveis, normalmente é importante você saber o que você está vendendo e a idade do teu parque vendido. Exato. Então, por exemplo, se eu sou um vendedor de refrigerador, poxa, quantos refrigeradores meus tem no mercado com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos? E com base nisso, você já sabe. Olha, um refrigerador com 3 anos normalmente não vai precisar de troca de peças. Um com 4 começa a precisar e assim por diante. Até a hora que você chega, olha, eu tenho X famílias com refrigeradores de 6 anos, 7 anos, que para esses caras eu vou propor a troca do refrigerador. Então, assim, para esse tipo de indústria, que são bens duráveis, é super importante você ter o acompanhamento e fazer o analytics em cima da sua base instalada, né? Porque senão, além de ficar com peça velha lá, você não tem o que fazer com elas, né? Exato. E aí, pessoal, indo para o último case, é o case muito de entender o consumidor final. Então, vou voltar, o Lucas falou aqui há um tempo atrás sobre o tema do desafio desse cliente não conhecer o consumidor, que ele não fazia muita venda direta, tá? B2C, ele fazia muito o B2B, né? Então, o que acontecia aqui? Ele era uma empresa que produzia itens, né, para o consumidor final, mas ele não tinha o acesso ao consumidor final porque ele vendia via varejista, né? Então, quem tinha o dado do consumidor final, quem conhecia, era o Walmart, era o Costco e por aí vai. E eles precisavam entender qual que era o poder da marca, né? Como que cada consumidor valorizava mais ou menos. Era um consumidor que é mais suscetível a baixar preço, a desconto, ou a Black Friday, ou não. É um consumidor que tem filho ou não, e por isso eu tenho que ter bicicletas mais de criança e por aí vai. Então, era difícil isso, né? Porque eles estavam no meio da cadeia produtiva, né? E a gente teve o desafio de como fazer com que eles entendessem melhor esse consumidor final, sem ter de fato o dado do consumidor final. Então esse que era o grande desafio. Aí, Lucas, se quiser falar um pouquinho do desafio do dado, que é interessante. Isso é legal, porque eles queriam conhecer o cliente, mas não tinham informações sobre o cliente. Mas eles sabiam quais lojas eles estavam vendendo mais, com base nos relatórios que a gente tinha puxado, e tinha uma amostra ali de vendas online que era talvez 5% da base. E nos Estados Unidos tem muito dado público, né, do censo. E o interessante também é que o censo de lá, eles fazem o censo e depois vão criando projeções para deixar o dado atualizado.
Então, o que a gente fez? A gente pegou as lojas, entendeu o perfil das lojas, dado o censo, e a gente ainda fez uma média ponderada ali com os zip codes que tinham num raio de 10 milhas, se eu não me engano. Então, com isso, você sabia o perfil demográfico de cada loja e quais produtos cada uma vendia. E aí, com isso, a gente conseguiu trazer esse proxy aqui do perfil dos clientes deles, com base no demográfico e também com base nos produtos. Então, você tem uma loja, talvez no interior do país, que vende mais um certo tipo de produto e outras nos grandes centros que vendem outro. Então, isso ajudou eles a tomar decisões e a gente organizou eles aqui em 5, 6 principais clusters. E o cliente gostava muito de séries de TV. Então, a gente colocou os nomes dos clusters para ter essa relação com as séries de TV, né? E aí tem um bem icônico, que são os Flintstones. Acho que tem no próximo slide. Tem no próximo aí, sim. São famílias numerosas, principalmente no interior do país, e eles compravam produtos um pouco mais simples, né? Que aí com a alusão à Idade da Pedra. Então, apesar de serem isso aí. uma empresa de veículos principalmente elétricos, eles tinham também bikes, patinetes, sem motor. Então, esse era um principal público e eles estavam localizados principalmente no interior do país. E eles eram quase, acho que era 16% da base. Então é um público relevante, só que tinha um ticket médio baixo e eles ligavam muito para reclamar dos produtos. Então pode ser um público que talvez você pode tomar a decisão de mudar o seu call center para certos tipos de produto, porque é um público, é um produto com um ticket médio baixo, uma população que não compra tão recorrente, mas que tinham, se eu não me engano, eles tinham um pico gigantesco justamente na Black Friday, para comprar presente de Natal, enfim, de férias. Então, isso ajudava eles tanto a planejar atendimento quanto a planejar vendas. Legal. Um outro segmento, pessoal, é o segmento, a gente chamou de suits, né? Que eram pessoas... Os Faria Limers, né? Os Faria Limers. Eram pessoas com menos filhos, né? Se comparados com os Flintstones, por exemplo. Viviam nas grandes cidades, usavam muito os elétricos, tá? dessa empresa, e usavam muito para ir trabalhar. Então eles estavam substituindo o carro ou o transporte público por uma scooter elétrica e tal. Então era interessante que um dos dados que a gente trabalhou era o tempo, lá nos Estados Unidos, que chama tempo de commute, né? O tempo entre o que o cliente, o consumidor gastava entre a casa dele e o trabalho. E aí, conforme um tempo maior ou menor, você posicionava, por exemplo, uma scooter elétrica ou uma bicicleta sem motor. E aí você ia conseguindo mapear ofertas diferentes para regiões diferentes, para segmentos diferentes, e com isso tentar positivar mais o consumidor e tal. Então foi bem interessante isso. Foi um trabalho que a gente fez, diria que a 6 mãos, porque a gente trabalhou muito no dado mesmo, né, e na geração dessas personas aqui, mas depois tinha a agência de marketing deles lá, que consumiu muito isso para fazer um posicionamento diferente e tal. Foi bem interessante, bem rico e bem engraçado, porque quando a gente apresentou isso aqui, o cliente, a reunião foi uma comédia, foi muito engraçado mesmo. E eles têm o melhor ticket médio, né? Então eles conseguiram usar para direcionar vendas para esse tipo de público, justamente porque eles têm mecanismos de fazer propaganda diretamente no zip code, né? E outro ponto é que eles compravam muito no verão. Então começou a sair posts no Instagram preparando ali para o verão para essa galera aumentar o consumo deles. Aqui acho que tem vários componentes interessantes nesse caso, né? O primeiro é o que está aqui à vista mesmo, né? Sim. O cara começar a tratar cada cliente pela forma que ele é, né? Então, agora eu estou conhecendo minha base e eu vou começar a segmentar, que isso daqui, além de poupar uma grana de marketing em todas as áreas da empresa, desenvolvimento de produto, também aumenta vendas e vai aumentar a receita, né?
Mas teve alguns pontos interessantes. Eu lembro, eu participei de algumas reuniões no começo e a segmentação que ele usava era a segmentação do Google. Não sei se é do AdWords, não sei do que era. E era uma segmentação assim, alto nível pra caramba, você não entendia nada daquele negócio, né? Você realmente não conseguia atacar isso daqui, foi um choque para o cliente, né? E aqui eu acho que foi uma virada de chave, que até então vocês estavam trabalhando muito forte em supply chain, e aqui entrou para o business inteiro. Exato. E a pessoa que contratava a gente na época, ele era um gerente, se eu não me engano, de dados, ou um gerente de inteligência de mercado. Exato, exato. E aqui ele praticamente ganhou a cadeira de VP, transformação de negócio. Sim. E ele virou um vice-presidente, assim. Então, assim, foi um programa que, além de alavancar o cliente, alavancou quem estava contratando a gente também e deu uma visibilidade que ele ficou praticamente responsável por todo o programa de transformação do negócio. Sim. Essa foi a chave entre o supply chain e business como um todo, né? E outra componente interessante, todos nós viemos de grandes consultorias no passado, e aí a gente fala um pouco de como a inteligência artificial está alavancando. Esse aqui é um trabalho que, se você contratar uma casa de análise, uma consultoria, etc., é um trabalho que custa muito caro e demora muito tempo para fazer. A gente partiu para fazer esse trabalho, a gente não tinha os dados, vocês saíram atrás dos dados de censo americano, né? O cliente não tinha nada. Sim. Então vocês saíram atrás dos dados de censo americano, usaram os algoritmos de inteligência artificial, acho que foi também K-means que vocês usaram aqui, né? Sim. Fizeram toda a segmentação. Em cima dos dados, vocês começaram a gerar as histórias, né? E aí o cliente que adorava séries começou a plugar, né? Pô, essa história aqui nesse segmento, esse aqui é um Flintstones, esse aqui é um Suits, né? Foi isso, então. Foi assim, isso. Numa velocidade super rápida, esse projeto foi quanto tempo? 2, 3 meses? De segmentação foi 10 semanas, 8 semanas. Por aí, assim, num custo relativamente baixo, a gente já tinha squad, deu um raio-x para o cliente sensacional. Coisa que, se você pegar hoje no mercado aqui, é uma fortuna fazer um negócio desse. É isso aí. E foi legal também que no final a gente conseguiu cruzar com as pesquisas de NPS do cliente, e os comentários da pesquisa batiam muito com o perfil que a gente desenhou. Exato. Acho que é isso aí. Foi bem o que você falou mesmo, Rui. E para fechar, pessoal, assim, dá para ver aqui nesse case, né, porque a gente já até estourou o horário aqui, mas dá para ver muito nesse case, assim, a evolução de maturidade, né? Então, o cliente literalmente tinha dados cilados em cada sistema legado, que a gente teve que caçar junto com eles, estruturar o lake, primeiro caso, análise descritiva, depois estatística, AI, depois aqui AI de novo para segmentação e tal. Então, assim, é uma jornada, né? Não é em 3 meses que você faz tudo isso, mas dá para fazer, e os resultados são muito legais, e a história vira referência, né? Esse case aqui a gente apresentou, só para vocês saberem, lá nos Estados Unidos, numa das conferências. O cliente foi junto com a gente, porque foi reconhecido como um case de From Zero to Hero. Eu lembro bem que foi isso que foi o comentário lá na época. Bom, amigos, a gente chegou no limite do nosso tempo. Acho que o bate-papo foi super legal, né, a respeito desse case. E eu queria passar para o Lucas, para o Fábio, fazerem as considerações finais antes da gente encerrar. Pessoal, acho que aqui a ideia foi passar um pouco de como que a gente usa o Site Studio para elevar a maturidade de dados de um cliente, né, saindo desde o setup ali mais básico da cloud e mostrando que a gente não precisa de inteligências artificiais mega complexas para resolver problemas de negócio, mas mesmo assim a gente conseguiu implementar técnicas diferentes para resolver esses problemas, né? Então, acho que essa foi a ideia. E acho que também é interessante ver aqui a conexão do negócio com o lado técnico, né, que é o que a gente... É quase uma pregação isso, né? Em todos os casos a gente fala disso, né? Mas um ponto que eu acho muito importante também é assim, precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo não precisa ser a ciência da NASA, né? O primeiro passo pode ser mais simples. A gente também quis trazer aqui um pouco de como que é na prática, né, a jornada. Então, assim, a gente falou um pouquinho das dificuldades dos dados, dos modelos, enfim. E isso que é legal, assim, é o que eu falei, tem que dar o primeiro passo. E para dar esse primeiro passo, acho que tem que escolher bem o caso de uso, né? Qual é a ideia e o
que você quer entregar num prazo curto, porque com esse prazo curto você consegue gerar valor, capturar interesse, e isso gera um momento que você cresce e de fato conduz à transformação. Acho que é por aí. Sensacional. Amigos, assim, a ideia aqui era mostrar para vocês um caso real e prático de como foi a transformação, desde a nossa entrada no cliente até a hora que o cliente realmente viu que aquilo tinha um valor e era essencial para o business dele. Um componente importante que o Fábio e o Lucas falaram é essa busca pelo valor. A gente vê muita matéria hoje em dia falando, poxa, qual o valor da IA, etc. Essa metodologia, essa forma que a gente tem de entregar, eu nunca vi um cliente nosso perguntando qual é o valor disso daí. Muito pelo contrário, ele pergunta se a gente já entregou. Que a gente fala do valor antes de começar o projeto. Poxa, já entregou? Como é que o business case está vindo? Mas ninguém pergunta se essa IA vai dar business case ou não dá business case. O business case está feito antes. Tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. Se vocês quiserem ver mais cases, por favor, coloquem nos comentários para a gente continua a conversa aqui, que vai ser super legal. E a gente eventualmente traz novos clientes, ou a gente fala de outros cases diferentes, que assim, é sempre legal falar do que a gente fez. E assim, esse episódio encerra a segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado da temporada. A gente chamou muita gente interessante, muitos amigos legais aqui para conversar com vocês. E esperem a gente para a terceira temporada, viu? Assim, a turma fala para não continuar, mas a gente é insistente, né? A gente vai fazer a terceira temporada. E vamos ver se agora a gente destrava o Lucas para ele voltar aqui mais vezes também. Beleza, eu volto e trago mais gente aí também. É isso aí, tá bom? Obrigado, turma. Não esqueçam do joinha ali e clicar no sininho, tá? Um abraço. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House.